Hoje eu gostaria de ouvir o Lúcio, quero explorar um pouco, eu não sei se ele está preparado para falar sobre isso, mas eu quero ouvi-lo sobre aquela tragédia, aquele acidente da Air France, os desdobramentos disso, os medos que uma tragédia como aquela acaba fazendo, ou ressuscita ou alimenta no cidadão comum, o reflexo nas famílias, nos envolvidos, até porque temos uma cidadã do sul de Santa Catarina também nessa tragédia. Lúcio, bom dia de novo. Bom dia de novo, Adelor. Vamos conversar um pouco sobre isso que aconteceu no voo 447, essa tragédia. Sabe que nos aeroportos, quando acontece algo dessa natureza, o clima muda radicalmente. Já passei por isso outras vezes e tenho acompanhado mais uma vez a apreensão. Durante muitas semanas, as coisas ficam alteradas nos aeroportos. Eu estava há alguns dias fazendo um voo de Goiânia para Cuiabá e passamos por uma turbulência leve, mas foi o suficiente para que as pessoas ficassem muito alarmadas e logo o comandante já anunciou que era uma turbulência leve, que não havia motivo para preocupação. Entre outras coisas, estávamos viajando num modelo semelhante àquele que caiu, um avião Airbus da TAM, mesmo tipo de avião. Durante algum tempo é natural que isso continue assim. Mas, Adelor, eu quero tratar com você, com os ouvintes hoje, especificamente o que fazer. Não mais com aqueles que partiram, não temos mais o que fazer. Com aqueles que ficam. O que acontece com essas pessoas? Como agir com essas pessoas que chegam? Olha, e tudo já começa muito ruim pela maneira como essas pessoas são informadas. Elas voltam para casa depois de deixar o familiar no aeroporto e recebem pela televisão aquele informativo de que um avião tal está desaparecido sobre o oceano e que ele só tem combustível para mais tantas horas de voo e depois começam os outros boletins informativos, aquela apreensão, aquele desespero. O que fazer propriamente com essas pessoas? Olha, em casos assim, o conhecimento prévio que se tem dessas pessoas costuma ajudar muito. Como elas lidam com as calamidades da vida, com as perdas, com as questões existenciais. Alguns entram em choque, quase que imediatamente. Para essas pessoas, deve-se consultar o médico da família, as pessoas próximas, para saber se é indicada uma medicação. Até para a segurança da pessoa, para que ela possa dormir, descansar, ganhar tempo. Mas para outras pessoas isso é a pior coisa a ser feita. Tem gente que quando é sedado em ocasiões assim, depois se queixa, diz que está se sentindo roubado existencialmente, porque tiraram dela a possibilidade de acompanhar. Há pessoas que querem, precisam acompanhar as buscas, se informam na internet, nos noticiários da televisão, nos rádios, precisam acompanhar, é a maneira delas de lidar com a situação. Há pessoas que acusam movimentos curiosos. Algumas pessoas eu sei que é usual se falar em elaboração de luto e que isso dura um tempo, mas na prática há pessoas que nunca mais vão se recuperar. Elas vão levar para o resto da vida essa ausência, aquele que partiu, e passam a viver essa pessoa que partiu de uma maneira muito mais intensa do que às vezes vivia quando ela estava presente. Faz um verdadeiro culto à memória dessa pessoa, as fotos que deixou, os discos que deixou. Passa a viver essa pessoa às vezes muito melhor até do que vivia quando estava presente. Isso acontece. Tem pessoas que acusam uma lacuna, um buraco, e passam a viver com isso. Elas não colocam nada no lugar, não querem substituir, não querem fazer nenhum movimento. Acusam fortemente aquilo que partiu e vivem assim. Mas há muitos fenômenos aqui que a malha intelectiva, o pensamento de cada pessoa possibilita. Desde procedimentos reparatórios, como até questões substitutivas.
Há pessoas, por exemplo, que chegam no aeroporto e dizem que não saem de lá enquanto não forem indenizadas. Imagina, perderam um familiar e estão falando de indenização. Mas é que isso, às vezes, já é ao modo como a pessoa está lidando com a dor dela. Não tem necessariamente a ver com a reparação em si. Algumas pessoas fazem procedimentos substitutivos. Elas perderam alguém que elas amam naquele voo e passam a se dedicar a causas sociais ou a cuidar de animais de rua abandonados, coisas dessa natureza. Talvez uma coisa não diga respeito diretamente à outra, mas para tais pessoas é a maneira como elas vão se resgatar. A gente, por exemplo, que nega o que aconteceu, diz que como não há corpo, não há enterro, então também a pessoa não morreu. E passam a viver uma expectativa na qual a pessoa pode aparecer a qualquer momento, como se ela estivesse numa ilha com alguns sobreviventes e fosse resgatada a qualquer momento. Mas para resumir, já que há muitas maneiras de cada pessoa lidar com algo dessa natureza, 2 pontos são fundamentais a se considerar em questões dessa natureza. Primeiro é a maneira como tudo acontece, que é uma tragédia, quer dizer, não há preparação nenhuma, um acidente bruto, né? E o segundo ponto muito importante é verificarmos a interseção, a relação que a pessoa tinha com aqueles que partiram. E destes 2 pontos, todo o resto pode depender principalmente. Quero agradecer a você, Adelor, aos nossos ouvintes. Hoje conversei com vocês aqui de Teresina, no Piauí. Na próxima semana continuamos as nossas conversas.